Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto de celebração nesta noite. Eu quero desejar para você que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus esteja te abençoando, te guardando. E nesta noite quero convidar você a adorar o Senhor, a engrandecer o nome do Senhor. Ele se faz presente aqui neste lugar e aonde você também estiver nos acompanhando. Se você está conosco no Facebook ou conosco no nosso canal do YouTube, quero que você transforme a sua casa no templo de adoração ao Senhor. Neste momento, vamos orar ao Senhor. Quero convidar você a fazer uma oração silenciosa. Você agora se colocar nas mãos do Senhor, se consagrando agora neste momento. Deus Santo, Deus querido, estamos agora diante da Tua presença, ó Pai, para adorar o Teu nome, para engrandecer ao Senhor, louvar e bendizer a Ti, que é o Deus, o Todo-Poderoso. Queremos, ó Pai querido, neste momento, te pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, que possamos, ó Pai, estar limpo e que nada, ó Pai, venha nos tirar da Tua presença. Que os louvores, ó Pai, que aqui foram entoados, possa chegar até o Teu trono da graça. Teu trono, ó Pai, onde o Senhor está assentado, governando este universo. Te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor venha agora sobre esse lugar, aqui na igreja, as pessoas que estão em casa agora nos acompanhando, que possam, ó Pai, sentir a Tua presença, porque, ó Pai, o nosso desejo é estar diante do Senhor, engrandecendo o Teu nome, ó Pai. Queremos agradecer pela semana que tivemos. Obrigado, ó Pai querido, porque tivemos dificuldade, tivemos lutas, mas aqui estamos, ó Pai. Aqui estamos para adorar o Teu nome. Ó Deus, santo e poderoso, recebe a nossa adoração e fala conosco através da Tua mensagem nesta noite, que será proferida, ó Pai. Que possamos estar sensíveis para ouvir a Tua voz e atender, ó Pai, o Teu chamado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos fazer a nossa chamada adoração, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, no versículo 18 e 19. Vamos ler todo mundo junto? Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Nós pertencemos à família de Deus. E por isso nós devemos agradecer ao Senhor e celebrar o Senhor. E nós vamos cantar o hino do nosso cantor cristão 476, Brilho Celeste. Vamos ficar de pé para nós cantarmos bem animado, celebrando ao Senhor nesta noite. Bater palmas. Peregrino eu vou pelos montes. Vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete Nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Diz assim: brilho celeste. Brilho celeste, brilho celeste.
sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não há onde ocultar. Ele é a luz, Ele é a luz que nunca se apaga. que nunca se apaga, Junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, tantos louvores da salvação. agora você diz brilho celeste, brilho Brilho celeste, celeste, brilho celeste, enche a minha alma enche a minha alma, da glória de Deus. glória de Deus, Oh, aleluia. com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, canto louvores, indo para os céus, canto louvores, indo para os céus. Amém. Poder assentar. Ainda nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, porque Ele é nosso brilho celeste. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, e a Ele nós devemos nos render. E essa música nós estaremos fazendo justamente isso, cantando justamente essa letra, dizendo que Ele é a nossa luz e a nossa salvação, e nós estamos rendidos diante do Senhor. Quero que você declare isso nesta noite. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Diz que tu és santo. Tu és santo, ó Senhor. Diz que Ele é digno. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
para o Senhor nesta noite, que Ele é a tua luz, que Ele é a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Levante agora a sua mão e adore ao Senhor, dizendo que só é nele que nós confiamos. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, no céu da cruz buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, no céu da cruz buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Nesta noite nós vamos declarar Maranata. Maranata significa hora vem, Senhor Jesus. A esperança da igreja é que Jesus um dia irá voltar para buscar os seus. Nós aguardamos essa promessa do Senhor, que irá voltar para buscar a sua igreja, o seu corpo, a sua noiva. E nós estaremos com o Senhor, reinando para todos sempre. Então diz nessa noite, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você crê que Jesus está voltando? Vem Jesus, Jesus está voltando. vem Jesus, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, E Senhor. nós temos que declarar isso nesta noite. Vem Jesus, vem Jesus, Diz isso para o Senhor. Ele quer ouvir a sua voz nesta noite. vem Senhor Jesus, Diz, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. na hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, na hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor, porque nós aguardamos a volta de Jesus. Amém, igreja? Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica alternada aqui, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7, que diz assim:
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém. Vamos ler todo mundo junto? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas nossas eras que há de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Quero chamar aqui o nosso irmão Eliabe para orar ao Senhor, fazer uma oração de louvor ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor nesta noite. Quero trazer a minha saudação a todos em nome de Jesus. Oremos nesse momento. Pai querido, Deus grande, Deus poderoso, Deus criador de todas as coisas, somos gratos, Senhor, pela Tua presença. Somos gratos por mais uma vez estarmos aqui, ó Pai, reunidos para contemplar e também agradecermos ao Senhor e bendizermos ao Senhor, ó Pai, pois o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, ó Pai, pelos louvores. Obrigado, recebe os nossos louvores, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, encha cada dia mais nossos corações da Tua palavra, da Tua presença, ó Pai. Que possamos buscar sempre o Senhor verdadeiramente. Abençoe, ó Pai, também o restante desse trabalho. Abençoe tudo que já foi feito aqui. Somos gratos. Abençoe para que possamos, ó Pai, sairmos daqui cheios da Tua presença, Senhor. Abençoe, ó Pai, o restante dessa noite. Todos os irmãos que estão aqui presentes e aqueles que ainda possam chegar até aqui. Que possamos glorificar o Teu santo nome, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Perdoa nossos erros, nossas falhas. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Esse próximo louvor que nós estaremos entoando, ele diz que o nosso Deus é soberano, porque foi Ele que formou a terra. A palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, diz que Deus criou o universo, que Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou a natureza, Deus criou todas as coisas. E por isso, nesta noite, nós vamos engrandecer o nome do Senhor, cantando esse louvor. Que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus está sentado no trono, governando e reinando. Adore ao Senhor nesta noite, dizendo que nosso Deus, Ele é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo.
Canta glória a Deus pelas suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Fundação do mundo. É soberano, ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Da terra seca. Foi ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas. Nosso Deus, Ele está sentado no trono governando todas as coisas. Amém? Porque foi Ele que formou esse universo. E nesse momento nós vamos fazer um momento de intercessão, um momento de oração ao Senhor. E nós, meus queridos, como igreja, precisamos orar ao Senhor, intercedendo ao Senhor, clamando a Deus por esse período tão negro que a história humana está vivendo. Hoje, uma triste realidade, nós chegamos a 1.000 pessoas infectadas na cidade de Caraúbas. Chegamos a 1.000 pessoas já, meus queridos. É triste. Essa semana, pessoas perderam entes queridos. Pessoas, meus queridos, choraram. E nós precisamos orar ao Senhor, interceder a Deus pela amiga de Valéria, né, minha irmã Ana, que veio a falecer, ali de Pau de Ferro, né? Janduís. O nome dela é até o nome da minha mãe, que até falei que é um nome que não dá para eu esquecer, Maria José. E nós precisamos orar pela família, orar também pela família de Marisa, que perdeu também, ali foi a prima, né? Nós precisamos também estar orando ao Senhor por essas vidas que hoje choram. Vamos, meus queridos, estar orando pela Solange, que é prima do pastor Maciel, que está internada. E todo dia ele nos manda notícias de como ela está. Eu tenho acompanhado, né, essa notícia da Solange, e tem dias que ela está bem, mas tem dia que ela está muito mal. A cada dia é uma luta. E como é difícil, meus queridos, como é difícil. E a notícia que chega para nós é que ela encontra ainda muito grave a situação dela, internada na UTI. Também esteja orando por uma amiga, a Kelly, lá do Rio, uma amiga muito querida. Ela é esposa
do meu ex-professor da escola bíblica dominical. Na época eu era adolescente. Na época ele não era nem casado ainda com ela. E ela também está internada. Graças a Deus já saiu da UTI, se encontra no quarto. Mas a situação dela ainda é delicada. E como ela ficou alegre em saber que nós estamos aqui orando por ela. Isso o animou bastante, porque no início da conversa, ele estava falando que ela estava muito desanimada, muito triste, abatida. Longe da filha, ela tem uma filha quase a mesma idade da minha filha. E está muito tempo longe, e sentindo então a saudade. Quem é mãe sabe essa situação. E precisamos, meus queridos, estar orando ao Senhor. Precisamos estar intercedendo ao Senhor. Precisamos, meus queridos, colocar diante do Senhor. Então, neste momento, nós vamos fazer um momento de clamor ao Senhor. Um momento, meus queridos, que nós possamos clamar ao Senhor. Então, feche os seus olhos agora. Talvez você também tenha um pedido de oração. Você que está na sua casa, nos acompanhando. Você tem algum pedido. Então, neste momento, coloque o seu pedido diante do Senhor. O Senhor está neste lugar. O Senhor está com você agora. Talvez você tenha algum ente querido que esteja talvez com Covid ou esteja com outra doença. Então, clamemos agora ao Senhor. Amém, irmã Margarete. Vamos estar orando, minha querida. Vamos estar orando, minha querida, pela sua família. Também vamos estar orando pela nossa irmã Rosenira, que pediu que a gente estivesse orando também por ela. Oremos. Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, Tu, ó Pai querido, que vive e reina para todo sempre. O louvor, ó Pai, que acabamos de cantar era dizendo que o Senhor é soberano. O Senhor formaste, ó Pai querido, os céus e a terra, fez separação da terra com a água. O Senhor, ó Pai, criaste o homem. E o Senhor, ó Pai, está governando, ó Pai, este universo, sentado no trono. Diante, ó Pai querido, desta pandemia que tem tomado o nosso mundo, que tem, ó Pai querido, feito muitas famílias chorarem, muitas famílias lamentarem, separando, ó Pai querido, muitas famílias. Quantas pessoas, ó Pai, gostariam de estar hoje aqui na igreja e não pode, ó Pai, ainda precisam ficar em casa, acompanhando nossos cultos, ó Pai querido, online. Pai querido, nós estamos vivendo um momento negro na nossa história, algo, ó Pai querido, que a gente nunca experimentou. Quantos medos, ó Pai querido, nós temos tido, ó, diante dessa doença, essa doença que a gente ainda não conseguiu entender e compreender. Mas, ó Pai querido, o que nós sabemos é que o Senhor não perdeu o controle da história humana, porque o Senhor está sentado no trono, governando todas as coisas. Nós cremos, ó Pai querido, que o Senhor está olhando para nós aqui agora e atendendo a nossa oração. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa vir até o nosso encontro. Que o Senhor, ó Pai querido, nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, ó Pai, de todo mal, que o Senhor, ó Pai, esteja com a Solange, ó Pai, com a Kelly, com a família, ó Pai querido, ali, da amiga de Valéria. Pai querido, eu quero entregar nas tuas mãos a família também de Marisa. Pai querido, que o Senhor possa tomar nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa consolar aqueles que precisam ser consolados, que o Senhor possa curar aqueles que precisam ser curados, que o Senhor possa restaurar aqueles que precisam ser restaurados, ó Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Pai. Entregamos, ó Deus querido, nas Tuas mãos. Abençoe, ó Pai, a família de cada um que aqui está,
família da Aurineide, família da nossa irmã Rosenira, ó Pai, e a nossa irmã Rosenira que pediu que a gente estivesse orando por ela. Ó Deus, abençoe a vida de cada membro da nossa igreja. Eu sei, ó Pai querido, que tem muitos sentindo saudade. A saudade, ó Pai querido, é grande, mas entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos. E queremos, ó Pai querido, ser obediente ao Senhor. Nos ajude, ó Pai, abençoe a nossa cidade de Caraúbas. Pai querido, o número de casos tem aumentado, ó Pai, assustadoramente. Muitas pessoas, ó Pai, têm vivido de uma forma irresponsável. De uma forma, ó Pai querido, como se o vírus não existisse mais. Mas te pedimos, ó Pai, que elas possam ter consciência e não transmitir, ó Pai, o vírus, que ele possa, ó Pai, ser contido aqui na nossa cidade. Por isso nós clamamos, ó Pai querido, pelo nosso prefeito, clamamos, ó Pai querido, pelo nosso vice-prefeito, pelo nosso secretário de saúde, ó Pai, por todo funcionário público. Entregamos, ó Deus querido, eles nas Tuas mãos, porque eles estão ali, ó Pai, para cuidar de nós, para governar a nossa cidade, e que eles possam ter sabedoria, que eles possam ter, ó Pai, temor do Senhor, para esse momento que nós estamos vivendo. Nós queremos, ó Pai querido, engrandecer o Teu nome nessa luta, e quando ela passar, celebrar um grande culto de louvor e adoração ao Teu nome, ó Pai, porque a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é neste nome maravilhoso, o nome de Jesus, o Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém, meus queridos. Queridos, eu estou vendo aqui a nossa querida irmã Vaci, que está aqui conosco. Quero dar uma oportunidade à nossa irmã Vaci para trazer um louvor nesta noite e alegrar um pouco o nosso coração. Estou alegre, né, neste momento de estar aqui na casa de Deus. Né, hoje eu desobedeci à lei. Né, mas eu creio que Deus está cuidando de mim. Né, porque a saudade é grande e é ruim demais, principalmente nos dias de domingo. A gente ficar em casa, eu fico em casa, fico na calçada lendo a Bíblia, muitas vezes só me lembrando, né, dos trabalhos da igreja, mas orando que isso vai passar. Em breve nós possamos estar aqui livremente, né, abraçando-nos, confraternizando a Deus, né? Graças a Deus por isso. Estou alegre, estou vendo Obeide, ela ontem me disse, você vai para o culto amanhã? Eu digo, vou. Ela, eu vou também. Eu digo, pois vá. Lá está ela, graças a Deus por isso. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as horas a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer em Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde e muito manso aguardou minha admissão. Do triste pecado otorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim.
Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer em Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer em Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com o amado se identificar. Com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer em Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Amém. Realmente, Jesus precioso para nós, Ele é. Amém? E nossa alegria de ter Obed aqui conosco, então recebe também nosso abraço. Como bom você estar aqui conosco para celebrar o Senhor nesta noite. Querido, neste momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia, ou vocês podem também acessar no celular. O livro de Salmo, capítulo 81, apenas um versículo, versículo 8, para a nossa meditação nesta noite. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Livro de Salmo, capítulo 81, versículo 8. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Meu povo, ouve-me, e eu te advertirei, a Israel, se apenas me escutasses. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor, Pai, possa falar conosco. Usa-me agora, Pai, como instrumento vivo nas Tuas mãos. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Esconda-me atrás da cruz de Cristo. E que cada um, ó Pai, que estiver acompanhando esta mensagem, seja no Face, no canal do YouTube ou aqui na igreja, possa ser tocado, ó Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder assentar. Meu povo, ouve-me, e eu te advertirei, a Israel, se apenas me escutasses.
Estamos vivendo, meus queridos, uma época em que parar para ouvir qualquer coisa é bem difícil. Por isso, nesta noite, o tema da mensagem que eu quero trazer para os irmãos é ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Porque nós temos visto como tem sido difícil nós pararmos para poder escutar. E é muito ruim você falar com uma pessoa que não presta atenção. Ser ignorado é algo terrível. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Quando você é ignorado pelos seus filhos, principalmente quando entra na adolescência. Não é verdade? Como é difícil. Porque parece que nossos filhos viram para você e falam: pai, mãe, você não sabe de nada. Vocês já estão ultrapassados, eu já sei tudo. E como é difícil, meus queridos, a gente falar com pessoas e ser ignorado. Não dá atenção, não dá ouvido. Não escuta. E o que mais nós temos visto nos dias de hoje são os filhos ignorando a voz do pai, ou da mãe, ou dos pais, melhor dizendo. No livro Jesus Ensina-nos a Orar, de Hope McDonald, ela dedica um capítulo ao tema Ouça Interiormente. Ela diz assim, nesse capítulo: creio que já não sabemos mais ouvir hoje em dia. Não sabemos ouvir o marido, raramente ouvimos o que os filhos estão realmente falando e esquecemos de como ouvir uns aos outros. Por que então nos admiramos de não sabermos ouvir a voz de Deus? Você já pensou que Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua? Talvez Ele queira que ouçamos o dobro do que falamos. Já foi dito que para cada um que diz: fala, Senhor, que teu servo ouve, há 10 dizendo: ouve, Senhor, que teu servo fala. Nós temos tido uma dificuldade tremenda de ouvir a voz do Senhor, porque nós só queremos falar. E muitas vezes ouvimos de irmãos nossos esse tipo de comentário: entro na igreja e não sinto a presença de Deus, não vejo Deus agindo na minha vida, Deus não está atuando na vida daquela pessoa, talvez seja coisa da cabeça dela. Na hora do louvor não tenho mais vontade de cantar, não gosto de ficar em pé quando estou cantando. Às vezes venho à igreja para receber algo de Deus e parece que eu saio mais vazio ainda. Estou meio desanimado. Isso talvez, meus queridos, seja uma realidade sua ou de alguém que você conhece, porque na verdade nós queremos muito falar e pouco ouvir. Mas talvez tenhamos que agora parar para ouvir o que Deus tem para nos dizer, parar para poder ouvir a voz do Senhor. Por isso que nesse versículo de Salmo, capítulo 81, no versículo 8, diz 2 vezes: ouve, se me escutasses. Eu quero trabalhar um pouco essa temática desta mensagem desta noite, sobre a prática de ouvir a voz de Deus. E a primeira dela é separado para ser o povo de Deus. Logo no início desse versículo diz: meu povo. Esse capítulo de Salmo, ele é tradicionalmente associado à festa judaica dos tabernáculos. Embora alguns comentaristas ligam ele à festa da Páscoa. Mas esse salmo aqui que nós lemos, ele é um hino de louvor ao Senhor pelo povo que peregrinou 40 anos no deserto. Mas esse hino ele se divide em 2 partes. A conclamação, que quer dizer, olha, cantai alegremente, como está logo no primeiro versículo
aí no Salmo 81, ó, cantai alegremente a Deus, a nossa fortaleza, erguei voz alegre ao Deus de Jacó. O salmista, ele começa convocando o povo para cantar alegremente, para celebrar o Senhor, para dizer, olha, o Senhor é o nosso Deus, é a nossa fortaleza, é nele que nós devemos estar. Mas a segunda parte desse hino é uma mensagem daquilo que Deus ele tem para dizer para o seu povo. Sendo que essa segunda forma de um testemunho de que o Senhor se refere ao seu povo. Nós precisamos, meus queridos, lembrar que Deus sempre quis e sempre separou um povo seu. Um povo que dedica-se a buscá-lo, adorá-lo e a servi-lo. Um povo separado, santificado e remido. E nós podemos ver que esse povo começou lá em Abraão, que é o pai da fé, lá no Velho Testamento. Este homem que veio de uma grande nação, esse homem que foi separado, esse homem que tinha fé, porque o Senhor virou para ele e falou, ó, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que ainda vou te mostrar, continue caminhando comigo. E este povo, ele cresce, e vai viver no Egito, e lá se torna escravo. E o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, liberta esse povo. Esse povo anda pelo deserto, o Senhor sustenta, os livra e os leva para uma nova terra. E quando esse povo chega nessa nova terra, esse povo tem que viver agora para a glória do Senhor. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos agora um novo povo. Um povo separado, não da mesma raça, mas agora de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, para ser o povo de Deus. Um povo para buscar, adorar, exaltar e servir ao Senhor com alegria. Um povo comprado pelo sangue de Jesus. Por isso que Pedro vai dizer lá na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. O Senhor fala para nós hoje que nós somos agora esse novo povo dessa nova aliança. E nessa nova aliança nós somos um povo santo, consagrado, e temos agora um dono a quem nós devemos servir. Nós devemos ter comunhão entre esse povo, andar com esse povo, viver com esse povo, se divertir com esse povo. Mas nós temos que tomar cuidado, porque existe uma fake news diabólica e satânica, mentira do diabo, se espalhando no meio deste povo. Onde tem pessoas pensando que pode fazer parte desse povo, mas não congregando no meio do povo. Não vivendo mais no meio desse povo, mas eu vou viver na minha casa. Eu quero adorar o Senhor, mas eu não quero mais fazer parte de uma igreja. Eu não quero estar junto com os irmãos celebrando o Senhor, mas eu quero celebrar o Senhor apenas na minha casa. Há uma diferença, meus queridos, para aqueles que infelizmente não podem estar hoje na igreja, que gostariam de estar, mas por causa da pandemia não pode estar. Há uma diferença. Não é desse tipo de pessoas que eu estou falando, mas aquele tipo de pessoas que não querem mais congregar na igreja, que não querem mais viver em comunhão com o povo do Senhor. A mentira do diabo que começou lá no Jardim do Éden, trocando a palavra de Deus, vem hoje, meus queridos, penetrando dentro da igreja, para este povo do Senhor, esse povo que foi comprado, esse povo, meus queridos, que foi remido, este povo que agora é uma nova geração, este povo que é sacerdote real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, mas existem pessoas que não querem fazer parte da igreja. Para que nós possamos entender o que é a igreja, o que é esse povo.
A palavra igreja em grego significa eclésia. E eclésia vem de reunião e assembleia. Por isso que eu disse, há uma fake news diabólica tentando desconstruir a palavra de Deus. Porque quando nós, meus queridos, nos reunimos, nós estamos em eclésia, nós estamos em assembleia, nós estamos em reunião. E você não pode fazer reunião com você mesmo. Você não pode. Alguém já viu? O que você está fazendo? Não, estou fazendo uma reunião comigo mesmo. Você já viu isso? Fazer uma reunião com você mesmo? Não existe. Você só faz reunião com o quê? Com o outro. Você precisa ter uma outra pessoa. 2, 3, 4, 5, 10, 20, 200, 300, 1000. Por isso que Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, diz: não abandonemos a prática de nos reunir. Preste atenção nisso. Como é de costume de alguns, parece que Hebreus está vivendo justamente nesse tempo, nesta época. Mas pelo contrário, olha que ele diz: animemos uns aos outros, quanto mais vede o dia que se aproxima. Olha que Hebreus está chamando a nossa atenção, olha, não abandonemos a prática de estarmos juntos. Como alguns já perderam essa prática, como alguns não têm mais esse prazer, como alguns não querem mais viver nessa prática. E ele chama a atenção, mas olha, você deve animar o outro, encorajar o outro, desafiar o outro a andar com o Senhor, porque Jesus está voltando. Esse grande dia, como foi o hino que nós cantamos aqui, Jesus está voltando e nós devemos estar aqui junto. Porque como povo de Deus nós somos fortes quando nós nos reunimos. Como povo de Deus, quando nós estamos juntos, o Senhor ouve a nossa oração e atende a nossa oração. Porque quando Jesus voltar, a Bíblia diz que Jesus não vai voltar para buscar indivíduo, mas sim a igreja, a noiva. Então, se você está fora da igreja, o convite do Senhor nesta noite é para que você volte, para que você não abandone o povo de Deus, porque este povo do Senhor é um povo santo, comprado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma segunda coisa que esse texto ele vem dizer para esse povo de Deus, esse povo que foi comprado, remido, que nós que temos a nova aliança com o Senhor, é que nós precisamos ouvir o nosso Senhor. Por isso que a parte B desse versículo diz: ouve-me e eu te advertirei. Meus queridos, nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. É muito importante que o povo de Deus ouça a voz do Senhor. O povo de Deus não pode ficar sem ouvir a voz do Senhor. Escutar a voz do Senhor para nós parece talvez místico, parece talvez algo diferente, mas nós como povo de Deus temos que desejar ouvir a voz do Senhor. Mas será mesmo que é algo tão diferente e sobrenatural? O que queremos, meus queridos, dizer, que será que Deus ele quer falar com você nesta noite? Na verdade, Deus está tremendamente interessado em falar com o seu povo, em falar contigo. E eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você ouviu Deus falando com você? E o que ele te disse? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Com que frequência você ouve a voz do Senhor? Davi Conifield, ele fez uma escala muito interessante sobre ouvir a voz do Senhor. Ele disse: nunca, quase nunca, várias vezes ao ano, mensalmente, várias vezes ao mês, semanalmente, várias vezes na semana, diariamente, repetidas vezes ao dia,
ou constantemente? Quantas vezes você tem ouvido a voz do Senhor? Quantas vezes você tem parado para poder ouvir a voz do Senhor? Porque quando nós passamos a ouvir a voz do Senhor, Ele vai dirigir o nosso caminho, porque o nosso caminho não é nosso, mas é dele. Por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, diz: e estas que ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Quer dizer, Jesus está dizendo aqui, aqueles que ouçam a minha voz, aqueles que escutam a minha voz, eu sei quem são, eu os conheço. E eles que ouvem a minha voz, eu sei quem são, eles vão me seguir. Quer dizer, o nosso passo passa a ser os passos de Jesus. E quando nós passamos a ter passo com Jesus, nós passamos a ter uma intimidade com Ele. E o povo de Deus, ele precisa ter uma intimidade com o Senhor. Porque quando nós não temos uma intimidade com o Senhor, nós não paramos para poder mais ouvi-lo. Mas quando nós paramos para ouvir o Senhor, nosso caminho parece agora direito diante do Senhor. Nós somos agora guiados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. Mas quando, meus queridos, nós não ouvimos mais a voz do Senhor, quando nós, meus queridos, não conseguimos mais ter uma intimidade com o Senhor, nós não temos mais prazer em louvar, não temos mais prazer em buscá-lo, e a nossa intimidade com o Senhor ele se acaba, porque nós paramos de ouvir a voz do Senhor, e passamos agora a ser pessoas religiosas, e não adoradores. Por isso que o início desse capítulo diz: cante alegremente. Mas muitas vezes o nosso louvor, ele é um louvor religioso. Não é um louvor de adoração, não é um louvor de quebrantamento, não é um louvor que a gente levanta as mãos e adora o Senhor e entra na presença do Senhor. Mas nós estamos fazendo aquilo que é mecânico. Lá na minha igreja, lá no Rio, tinha um congresso sempre de jovens e adolescentes, que sempre a temática era: cadê você, adorador? E a gente até brincava, né? Cadê esse adorador que nunca aparece? Todo ano é o mesmo tema. Mas era para que a gente pudesse refletir como que nós estamos adorando ao Senhor, como que nós estamos buscando ao Senhor. E a pergunta é: cadê você, adorador? Como que está a sua intimidade com o Senhor? Como que anda a sua vida diante do Senhor? Quero aqui separar 3 coisas para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Ou tem 3 coisas que faz, a melhor dizendo, que faz que a gente pare de ouvir a voz do Senhor. 3 coisas que impedem a gente ouvir a voz do Senhor, que quer falar conosco. A primeira dela é por causa do pecado. Em Isaías 59, no versículo 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouçam. O pecado, meus queridos, é que faz a nossa separação do Senhor. Quando nós estamos no pecado, nós não podemos mais ouvir a voz do Senhor. Por isso que Isaías ele teve que confessar o seu pecado para poder ouvir a voz do Senhor. Lá em Isaías, capítulo 6, no versículo 5 e 8 diz: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado.
Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, meus queridos, ele só pôde ouvir a voz do Senhor, o Senhor só pôde falar com Isaías depois que Isaías foi purificado do seu pecado. Antes disso, o Senhor não poderia falar com Isaías, antes disso, o Senhor não poderia se comunicar com o homem. Por isso que o texto diz: depois disso. Quer dizer, depois que ele foi purificado, depois que ele confessou o seu pecado, o Senhor então virou e falou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí ele disse: eis-me aqui. Depois de uma convocação do Senhor. Qual é o pecado que você hoje precisa deixar, precisa abandonar? É hora de confessar o seu pecado. Mas tem uma segunda coisa que nos impede de ouvir a voz do Senhor, é que quando nós estamos ocupados demais com as coisas, muitas vezes nós estamos envolvidos em tanta coisa. Nós, meus queridos, muitas vezes estamos envolvidos, trabalhando para cá, trabalhando para lá, até mesmo envolvidos com a obra do Senhor, e não paramos para poder ouvir o Senhor. Muitas vezes as vozes do mundo estão mais alto do que a voz do Senhor. Muitas vezes nós estamos atendendo as coisas do mundo. Nós estamos, meus queridos, atendendo as coisas que não vêm do Senhor. E por isso a gente não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Por isso a gente não consegue mais atender a voz do Senhor. Porque nós estamos ocupados demais. E nós temos visto quantos irmãos andam tão ocupados com tanta coisa desse mundo, mas não estão ocupados com as coisas do Senhor, porque não estão ouvindo a voz do Senhor. Porque não estão atentos para aquilo que Deus está falando. Porque foram seduzidos por esse mundo, e a voz do mundo está mais alto do que a própria voz do Senhor. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 5, diz: se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. O maior segredo, meus queridos, é a gente ficar quieto e atento para poder ouvir a voz de Deus. E talvez você precisa silenciar-se para poder ouvir a voz do Senhor. Mas tem uma terceira coisa que tem nos impedido de ouvir a voz do Senhor, é que nosso ouvido está fechado para Deus. E tem muita gente, meus queridos, que está com seus ouvidos fechados para o Senhor. Por isso que lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 10, diz: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não pode ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas e não gostam dela. E tem muita gente que se faz surdo para Deus, porque sabe que Deus ele vai chamar a atenção. Por isso que nesse versículo, do versículo 8 de Salmo capítulo 81, diz: ouve-me e te advertirei. Quer dizer, quando nós passamos a ouvir o Senhor chama sim a nossa atenção, porque Ele quer nos corrigir, porque Ele quer que a gente andemos no seu caminho corretamente, de uma forma certa, se desviando de todo o mal ou de toda a aparência do mal. Por isso é bom, meus queridos, nós consagrarmos os nossos ouvidos ao Senhor, ao nosso Deus. Mas tem uma terceira coisa que esse salmo me chama aqui a atenção, é que escutar a voz de Deus é obedecer. No final desse versículo, ele diz: se apenas me escutasses. O povo de Deus, meus queridos, ele foi comprado pelo sangue de Cristo para poder ouvir a voz do Senhor.
E para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos dizer, como disse o menino Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas muitos não querem parar para ouvir a voz de Deus, para poder saber o que Ele quer. Porque nós estamos achando que Deus, Ele quer acabar com a nossa alegria, com a nossa festa. Tem um filme que eu particularmente gosto muito, do Star Wars, e na última filme que saiu, a sessão de Skywalker, a Rey, que é uma Jedi, ela queria ouvir a voz dos Jedi que já morreram. Mas tinha algo que estava bloqueando para que ela pudesse ouvir a voz deles. Tinha algo que não deixava ela escutar. E ela só conseguiu escutar a voz quando ela tirou aquela barreira, aquilo que estava atrapalhando. Muitas vezes, meus queridos, o que nós precisamos fazer é tirar a barreira que está nos atrapalhando para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Porque muitos querem ficar surdo ou estão surdos para Deus. Por isso que o final desse versículo diz: se apenas me escutasses. Se apenas me escutasse. Mas muitos não querem ouvir a voz do Senhor, estão ignorando o Senhor. Eu quero que você preste bastante atenção. Sabe por que muitas vezes Deus não fala contigo? Você entra no culto e sai do culto do mesmo jeito, sem ouvir a voz do Senhor, sem ser transformado, mudado. É porque Deus não fala com pessoas que não querem ouvir. Deus, na sua onisciência, Ele sabe quem vai ouvir a voz dEle. E a decisão de Deus falar contigo é sua e não dele. Porque na questão de ouvir a voz de Deus, eu tenho que decidir: Senhor, fala comigo, porque o teu servo ouve. Mas muitas vezes nós tomamos a decisão de ignorar a voz de Deus, de ignorar aquilo que o Senhor quer para dizer para nós. Por isso que muitos entram no culto e saem do culto sem ser transformado, mudado, sem ouvir a voz do Senhor, porque essas pessoas não querem ouvir. E como essas pessoas não querem ouvir, Deus não é maluco. Deus não é louco de falar com aquelas pessoas que não querem ouvir, daquelas pessoas que não querem atender a voz do Senhor e não querem submeter a essa voz do Senhor, e que ignora a voz do Senhor. Deus, meus queridos, não fala para as paredes. Deus não fala para o vazio. Deus não fala para os incrédulos. Deus não fala para os desobedientes. Mas Deus fala para aquelas pessoas que querem ouvir a sua voz, se submeter a ela e ser obediente à voz dele. Por isso que o final desse texto diz: se apenas me escutasse. É um lamento de um Deus que quer falar com o seu povo. Mas enquanto nós estivermos ignorando a voz do Senhor, enquanto nós, meus queridos, não ficarmos atentos para aquilo que Deus tem falado para nós, vamos continuar surdos, sem ouvir a voz do Senhor, sem saber o que o Senhor quer para nós. E que precisamos, meus queridos, é trabalhar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Que caso contrário, o que nós vamos ter é o silêncio de Deus. É Deus em silêncio. Mas sabe por quê a gente não queremos ouvir a voz do Senhor? É porque para nós a voz do Senhor parece um estraga-prazer. É porque para nós a voz do Senhor é para tirar a nossa alegria. É porque a voz do Senhor para nós parece que vai nos tirar da zona de conforto.
É porque a voz do Senhor para nós é para fazer a vontade dele e não a nossa. Por isso que ouvir a voz do Senhor é um desafio para todo crente, para o povo de Deus. Muitas vezes nós cantamos aqui, Senhor, fala comigo. Mas muitas vezes esse hino se torna uma hipocrisia no nosso meio, porque nós rejeitamos, ignoramos, não queremos ouvir. E aí sabe o que acontece? Deus continua mudo. Mas não é pela escolha dele, mas é pela tua escolha. Porque você escolheu não ouvir a voz do Senhor, não se atentar para o Senhor. Que nós temos visto nos dias de hoje, meus queridos. Quantas pessoas que não têm mais escutado a voz de Deus. Como que Deus tem ficado em silêncio dentro da igreja. Porque não queremos mais obedecer ao Senhor. Nós estamos muito ocupados olhando para o nosso próprio umbigo, querendo fazer só a nossa vontade, sendo desobediente ao Senhor. Por isso que o final desse versículo diz: se apenas me escutasse. Deus lamentando: o meu povo não quer me ouvir, o meu povo não quer me escutar. Por isso eu repito, Deus ele só fala conosco se nós queremos ouvir a voz dele. Ele não vai falar contigo se você não querer ouvir e obedecer, porque não basta apenas ouvir a voz do Senhor, não basta, é obedecer a voz dele, é colocar em prática aquilo que o Senhor está dizendo. Porque muitas vezes nós ouvimos, mas ignoramos aquilo que o Senhor falou. Mas o que o Senhor lhe diz para nós é: olha, você precisa ouvir, mas obedecer, atender, a colocar em prática, não ignorar. Sabe, surdo não é quem não escuta, mas surdo é quem escuta e não pratica. Esse é o pior surdo que tem. Eu pergunto a você: Deus tem falado contigo? Quantas vezes você tem ouvido a voz do Senhor? Deus só pode falar com você se você estiver colocando a voz dele em prática. Mas como que anda isso? Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo que Deus é um Deus, ou melhor dizendo, é um Pai compassivo. Ele chama o seu filho com advertência, dizendo: filho meu, o povo meu, minhas ovelhas, me escuta, me ouve, me ouve. Quero citar aqui uma citação de um livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, na página 37, diz assim: a Bíblia inteiramente mostra que Deus toma a iniciativa. Quando ele vem ao encontro da pessoa, sempre se revela a si mesmo e também os seus propósitos. A revelação é sempre um convite para a pessoa ajustar sua vida a Deus. Nenhuma das pessoas que Deus encontrou jamais poderia ser a mesma após o encontro. Elas tiveram que fazer ajustes importantes na vida para andar em obediência a Deus. Será que você fez ajuste na sua vida para andar obediente ao Senhor? Se apenas me escutasses. Como você pode sintonizar o seu ouvido
na frequência de Deus. Quais algumas chaves para você poder ouvir melhor que o Senhor tem para a sua vida? O que nós precisamos fazer, meus queridos, é parar tudo e dizer: fala comigo, que teu servo ouve. Que nós possamos ser obedientes à voz do Senhor. Que nós precisamos é trabalhar nosso ouvido para ouvir a voz do Senhor, para atender o que o Senhor tem para nós. Porque caso contrário, o que nós vamos ter é o silêncio de Deus. E não existe coisa pior que Deus não falar com o seu povo. Não existe coisa pior do que Deus não se comunicar com o seu povo. Que o Senhor, meus queridos, nos abençoe. Que o Senhor, meus queridos, nos ajude para que possamos ouvir a voz do Senhor. Vamos ficar de pé? Estaremos entoando um cântico que é, na verdade, uma oração. O nome desse cântico, Quero Ouvir a Tua Voz. A música diz: quero ouvir Tua voz falando ao meu coração, mostrando-me o caminho por onde devo andar. Tua palavra é fiel, Tuas promessas reais. Eis-me aqui, meu Senhor, fala ao meu coração. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir Tua voz. Quero sempre Te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Quero que você faça desse louvor uma oração. Gostaria que agora você fechasse os seus olhos. Ninguém olhando agora para ninguém. Enquanto esse cântico estará cantando, você faça dele agora uma oração. Falando: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir Tua voz. Fala, Senhor, ao meu coração. Mostre-me meu caminho, Senhor, aos nossos corações. por onde devo andar. Nós estamos reunidos para ouvir a Tua voz, para ouvir o que o Espírito tem a dizer à Tua igreja nesses dias. Diz ao Senhor: quero ouvir-te, Senhor. Quero ouvir Tua voz, falando ao meu coração, mostrando-me o caminho por onde devo andar. Tua palavra é fiel. Tua palavra é fiel. Tuas promessas reais. Tuas promessas reais. Diz assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Senhor. Para o Senhor, fala ao meu coração, Senhor. Fala ao meu coração. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir Tua voz. Quero sempre Te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos o Teu amor. A Tua voz que fala fundo aos nossos corações. Tu és fiel, Senhor. Tua palavra é fiel, Jesus. Para o Senhor, Tua palavra é fiel. Tua palavra é fiel. Declara, igreja, Tuas de todo o promessas coração. reais. Tuas promessas reais. Eis-me aqui, meu Senhor. Na Tua presença estou. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Levante a sua voz, levante as suas mãos. Levante agora a sua mão e adore ao Senhor. Pede: Senhor, fala comigo. Senhor, a Tua Nós temos a carência de
a Tua voz. Queremos, ó Pai querido, ouvir a Tua voz, porque nós estamos prontos, ó Pai. Nós oferecemos, ó Pai querido, a nossa vida ao Senhor. Nosso prazer. Ó Senhor, fala com o Teu povo, ó Pai. E fala comigo, Senhor, porque eu estou pronto para ouvir a Tua voz. Senhor, Sempre te obedecer. A tua vontade é o meu prazer. Prazer. Aleluia. Oh, aleluia. Do teu coração, igreja. Oh, aleluia. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor. louvado, Pai querido, é o Seu nome. E nós, meus queridos, nós vamos fazer como Jacó fez. Jacó, meus queridos, ele lutou com o anjo. E ele disse: olha, não te deixarei ir enquanto tu não me abençoar. E nós vamos dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, nós não vamos sair daqui enquanto o Senhor não falar conosco. Enquanto o Senhor não falar comigo nesta noite, eu não saio da tua presença, Senhor. Eu não vou sair daqui sem ouvir a tua voz, porque eu quero ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz nesta noite. Eu quero pedir a você, se ajoelhe agora. Você pode se ajoelhar diante do Senhor. Vamos clamar ao Senhor falando: Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco. Nós temos, ó Pai querido, essa carência de ouvir a tua voz. Somos o teu povo, ó Pai, que clama ao Senhor. Somos o teu povo, ó Pai, que está diante de ti, clamando e pedindo: ó Pai, fala conosco. Fala, Pai querido, porque precisamos ouvir a tua voz. Não podemos, ó Pai querido, dar um passo sem, ó Pai querido, ser guiado pelo Senhor. Não podemos, ó Pai querido, sair daqui nesta noite sem ser transformado ou mudado, ó Pai, pela tua palavra. Não podemos, ó Deus querido, sair daqui sem sentir, ó Pai, a tua presença. Assim, ó Pai querido, como Jacó lutou, ó Pai, com o anjo, nós queremos fazer a mesma coisa, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus querido, tira a nossa surdez. Tira, ó Pai querido, todas as barreiras. Tira, ó Pai querido, tudo aquilo que está impedindo, ó Pai, de a gente escutar a tua voz, de ser obediente, ó Pai, a tua voz. Não queremos, ó Pai querido, mais o teu silêncio. Não queremos mais, ó Pai querido, que o Senhor fique calado no nosso meio, mas queremos, ó Pai querido, escutar a tua voz que é mansa, suave, a tua voz que nos traz a paz, a tua voz que nos traz alegria, que nos traz força para a gente continuar a nossa caminhada, a tua voz, ó Pai querido, que nos ajuda, que nos guia. Nós somos, ó Pai querido, a tua ovelha. Então fala, ó Pai querido, conosco. Fala, ó Pai. Fala, ó Pai querido, porque nós temos essa carência de ouvir a tua voz. Não podemos, ó Deus querido, sair daqui, ó Pai, sem ouvir aquilo que o Senhor quer para nós. Colocamos, ó Deus querido, diante do Senhor, ó Pai. Clamamos, ó Pai querido, ao Senhor, que a tua graça, o teu amor esteja conosco, ó Pai. Ó Deus, nos ajude a ficar mais em silêncio, a falar menos para poder ouvir mais o Senhor. Ó Pai querido, tirar o pecado, a tirar, ó Pai querido, a ocupação, a tirar, ó Pai, essa surdez, ó Pai, que atrapalha, que, ó Deus querido, não nos deixa a gente ouvir a tua voz. Não deixa, ó Pai, que a voz lá do fora, lá do mundo, fale mais alto do que a sua. Não deixa, ó Pai querido, a gente cair nas fake news diabólicas e satânicas.
mas que nós, ó Pai, possamos estar em silêncio para ouvir Tua voz. Ó Deus, venha falar com a Tua igreja, venha falar com o Teu povo. Nós clamamos a Ti, ó Pai, e reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus e que não há nenhum outro Deus, ó Pai. A Tua igreja, ó Pai, está aqui de joelho, clamando a Ti, buscando, ó Pai, a Tua presença, ó Pai. Venha, ó Deus, venha, ó Pai, sobre esse lugar. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém, Pai. Glória a Deus, meus queridos. Glória a Deus. Que nós, meus queridos, possamos sair daqui ouvindo a voz do Senhor, escutando os seus desígnios. Que o Senhor não fique mais calado para nós, mas que o Senhor possa falar conosco constantemente, diariamente, toda hora, e que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Amém, meus queridos? Vamos encerrar esse culto. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui conosco. Você que está nos acompanhando, seja pelo nosso canal do Facebook, ou do YouTube. Que Deus também te abençoe, que você tenha uma semana abençoada no Senhor. Lembrando, quarta-feira nós temos nosso culto de oração pelo nosso canal do YouTube. E você pode entrar no nosso canal e ser abençoado com a palavra do Senhor, nosso estudo bíblico. E na sexta-feira nós temos a nossa sala de oração. Quero incentivar você, principalmente vocês jovens. Venha orar ao Senhor. Venha buscar a presença do Senhor. Se una ao corpo de Cristo. Venham junto, meus queridos. Porque nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Deus tem falado conosco poderosamente. Então venha junto. Vamos, meus queridos, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar a face do Senhor, junto, como corpo de Cristo que nós somos. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, ó Deus querido, por essa noite. Obrigado, ó Pai querido, pela oportunidade que nós tivemos aqui de celebrar o Senhor. Obrigado, ó Pai querido, porque a Tua palavra é fiel. Tua palavra, Pai querido, não volta vazia. Tua palavra, Pai, é uma palavra que transforma. E por isso, ó Deus querido, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e te pedindo, ó Pai, nos despede agora em paz. Nos leva, ó Pai querido, para casa. Guarde a nossa noite, guarde, ó Pai, a nossa semana. Que essa semana, ó Pai, que nós possamos sempre parar para ouvir Tua voz. Escutar, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Como igreja, como povo Teu, ó Pai, um povo consagrado ao Senhor. Um povo, ó Pai querido, que foi comprado com o sangue de Jesus. Ó Deus querido, Deus amado, abençoe a nossa família, a nossa casa. Ouve, ó Pai, a nossa oração e atende a nossa oração conforme for a Tua vontade, ó Pai, não a nossa. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E queremos, ó Deus querido, a Tua vontade em nós, Senhor. Tome nas Tuas mãos a vida de cada membro, ó Pai, que não pôde estar aqui conosco, mas que estão, ó Pai, nos acompanhando pelos canais, ó Pai. Que o Senhor esteja com ele, aqueles, ó Pai, que ainda não são ainda crentes, aqueles que ainda não tomaram uma decisão, que o Espírito Santo trabalhe nessas vidas e transforme essas vidas poderosamente, ó Pai. E que no próximo domingo nós possamos estar aqui novamente reunidos para celebrar o Senhor e adorar o Teu santo e glorioso nome. Pois é o nome de Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém, Senhor. Que o amor de Deus Pai,
A graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus que se encontra aqui na Igreja Batista do Moreno diga amém e amém, meus queridos. Que Deus abençoe, guarde. Até domingo. Até quarta-feira, nosso culto de oração. Não esqueça que é o nosso canal do YouTube.